Muito bem, muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso web encontro APMEC Brasil sobre o mercado imobiliário americano. Ah, Num dia complexo, né? Já que nós estamos em plena Copa do Mundo nesse momento. Então, vamos nos divertir um pouco aqui, deixar as zebras por lá de lá por enquanto. Eu queria lembrá-los, né, que agradecer a participação então de vocês aqui nesse nosso evento. Eu queria informar, assim, eu sou Haroldo Levi Neto, para quem não me conhece, diretor técnico da PMEC Brasil, e a gente tem então hoje uma organização pela PMEC Brasil, mas também temos o patrocínio pela Kingsbury Financial, agradecendo muito aqui presentes. Eu vou comentar na sequência os nossos palestrantes. Lembrar que as perguntas podem ser feitas pelo chat em português e a gente vai fazendo o translation aí à medida da necessidade, dado que o nosso palestrante, o primeiro palestrante, que é o Anthony Ré, vai falar em inglês. Ah, Também lembrar que o vídeo vai ser gravado, vai estar disponível no YouTube da PMEC Brasil depois. No nesse web encontro, então, o que a gente está querendo é apresentar aí as principais características do mercado imobiliário americano, né, com seus fundamentos, para que realmente os analistas possam, então, trabalhar esse assunto, sugerir, ou, enfim, mostrar aos investidores eventual possibilidade para uma decisão de investimento diversificado nesse mercado. Então, eu queria apresentar os nossos palestrantes. Nós vamos ter, então, o Anthony He, que é CEO da Fairbanks Capital Management e CEO da Kingsbury Financial. Thank you, Tony. Também o Rafael Biderman, diretor de marketing internacional da Fairbanks Capital Management, que vai, portanto, fazer a apresentação junto com o Tony, na sequência do Tony, e a Marília Fontes, que é a nossa, que é sócia fundadora da Nord Research e coordenadora de renda fixa da nossa Comissão de Economia aqui na PMEC Brasil. Então, nós vamos ter essa parte de apresentações, depois a Marília vai estar jogando algumas questões aí para eles responderem, e depois nós vamos abrir, então, para vocês, para as perguntas que vocês já vão me mandando durante a apresentação, no chat. Então, agradeço novamente e vou passar a palavra first for Tony. The floor is yours. All right. Thank you, everybody. And so I just wanted to say first to thank you to APIMEC for hosting this event. And we're hoping to be of value to all of you who've chosen to spend your time with us today. And thank you for taking an hour and a half out of your busy schedules on a Monday afternoon or evening in Sao Paulo. So I'm going to start with a bit of a pre-clearance disclaimer while I introduce myself. The information presented here is for a non-US based audience. It shouldn't be construed as investment advice, and past performance is no guarantee of future results. What I'm going to share today is based on my experience and opinion with nearly 25 years in this business and participation in one form or another in billions of dollars of real estate ownership and transactions. I've been a broker, a consultant, a tenant, a lessor, an owner, and a sponsor of real estate investments. I've touched the retail asset class, industrial asset class, commercial, office, hospitality, multifamily, and now senior housing. Tony, I've let seen me it stop. all. Sorry, Okay. Rafael? Let me stop you for a minute to translate this and Go then ahead. you continue. Yeah. Primeiro, o Tony quer agradecer à PMEC Brasil por essa oportunidade e também aos convidados que estão participando, por ter interesse aí no tema. Primeiro, a gente vai fazer um disclaimer, né? As informações aqui são para uma audiência não americana e não devem ser considerados uma sugestão de investimento, e performance passada não é nenhuma garantia de resultados futuros. É, Embora nós estamos dividindo aqui com vocês
nossa opinião baseado em nossas opiniões e experiências no setor. Com em torno de 25 anos nesse segmento imobiliário nos Estados Unidos. O Tony já participou de uma maneira ou outra em bilhões de dólares em negócios e transações no setor imobiliário americano. Ele já foi corretor, consultor, dono de imóveis, e sponsor de projetos, né? Trabalhou no segmento imobiliário de varejo, industrial, comercial, de escritório, hoteleiro, multifamily e senior housing. Desculpa, Tony, pode. Yes, Tony, you can continue. So, what we're going to do today is attempt to provide sort of a 101 level introductory explanation of U.S. real estate investing and what's going on in the U.S. market. And I'll start with the cautionary approach to it before we get into the opportunities later in the presentation. So, what do New York City and Brazil have in common? They both have roughly the same GDP. And when you consider that, the US real estate market is extremely mature, it's extremely liquid, it's very sophisticated and very competitive. And there are people that on a block by block basis are able to make great decisions in US real estate, as I suspect there would be specialists for each region or each location in Brazil. Ô, Rafael, do you want Tony, to translate? yeah. Ah, então, o Tony vai querer apresentar o setor é, é, de uma maneira direta, e ele quer começar fazendo uma comparação o que o Brasil e Nova York têm em comum, né? É, ambos têm um mercado imobiliário mais ou menos do mesmo tamanho, mas de formas gerais, o mercado imobiliário americano é extremamente maduro, líquido, sofisticado e competitivo. Ah, Existem operadores nesse segmento que se especializam até a nível de quarteirão por quarteirão, rua por rua. Alguns se especializam em alguns segmentos dessa indústria, ah, com brigando a cada milímetro, a cada metro quadrado, pelos fundamentos e oportunidades nessa indústria. Yes, Tony. Okay. So by knowing your asset, a ton of different factors are relevant. Traffic patterns, the physical condition and deferred maintenance of the property, local and regional trends and regulations, governance, landlord-tenant laws, taxes, etc. You really need to do your diligence before investing in the United States. And furthermore, often US investors have a strategic tax motivation to make real estate investments. And unless if you in Brazil are sitting in a strategically managed US blocker entity, you're unlikely to get the benefit of those tax advantages, and the purchase price that you're paying is going to be in a competitive environment relative to what others are paying who are getting the benefit of those tax advantages. Tony, Do you want I'm to sorry. Yeah. go ahead, Rafael? Ah, então, aqui nos Estados Unidos, nós temos que analisar várias questões, como, por exemplo, padrões de tráfico de usuários, de clientes, condições físicas do imóvel, condições de manutenção do imóvel, eh, tendências regionais e locais, regulamentação, entre muitos outros. Você tem que fazer uma, uma auditoria profunda na oportunidade antes de investir. Ah, uma outra questão importante é que investidores americanos têm uma motivação não só na questão do ativo imobiliário, mas também na questão fiscal
que ele traz, os benefícios fiscais. Isso pode criar distorções de preço, que se o investidor brasileiro que não tem esses ganhos fiscais que o investidor brasileiro americano tem, e o preço impute isso, existe uma disputa por retornos, considerando esses ganhos, é muito importante que o investidor brasileiro esteja direcionado através de uma estrutura que bloqueie essas questões fiscais para eles terem esses benefícios. Yes, Tony. So the key to generating alpha in US real estate, whether you're an onshore or an offshore investor, and it also has its risks, is in changing how a piece of real estate is used. Anybody can buy a clean, trophy Park Avenue office building in New York City and make a very little bit of money, just as anybody can buy US Treasury bills and make a little bit of money. To make a lot of money in US real estate, to generate alpha, you have to change how it's used. That could be as simple as changing paint and carpet to attract a better tenant, changing a hotel to a multifamily like we're doing in Philadelphia right now in one of our properties, or even tearing down a casino on the Las Vegas Strip to build a baseball stadium like the now Las Vegas Athletics, used to be the Oakland Athletics, are doing. Yes, Tony. Go ahead, go ahead. Então, uma estratégia chave para ter um retorno compensatório e investir no setor imobiliário nos Estados Unidos, que tem os seus riscos, né? Em mudar como o usuário utiliza esse pedaço de propriedade imobiliária, né? E essa mudança pode mudar, e essa mudança de propósito do projeto do bem imobiliário pode ir desde simplesmente renovar o imóvel e manter a mesma utilização, por exemplo, uma nova pintura, um novo tapete, ou até mudar o propósito do negócio, do imóvel, como transformar um edifício que tem um hotel em um edifício residencial para alugar estilo multifamily, como estamos fazendo em uma das nossas propriedades em Filadélfia. Ou derrubar um cassino e construir um estádio de beisebol, como está sendo feito no Strip de Las Vegas. Yes, Tony. So before we get in further into the presentation, I'll also make one definition here for everybody that is different between the United States and Brazil. When we say the word apartments, what we mean is a large community of individual rental units in the same general property versus individual separately owned apartment style, or how you guys would call apartments. We call those condominiums. And I'll do my best throughout the presentation to say multifamily instead of apartments, but no, if I'm saying apartments, it's multifamily that I'm talking about. Existe uma coisa muito importante a distinguir entre Brasil e Estados Unidos, é o conceito de multifamily, né? Apartamentos, né? No Brasil, todo mundo mora em apartamentos e cada apartamento tem um dono, né? Ou existe BNH, que é um outro tipo de mercado para baixa renda, né? Aqui nos Estados Unidos é meio diferente. O que se tem é o single family, né? Que é geralmente, com exceção de Nova York, que lá as propriedades são em apartamentos. Single family é uma casa individual, ou em Nova York, que são um apartamento individual, né? Ou você tem o que é o multifamily. Multifamily é um fundo constrói ou compra um conjunto de apartamentos, né? Geralmente são de vários prédios de 3 andares, com piscina, com lazer, e ele não vende nenhum dos imóveis. Ele aluga todos os imóveis, é só para aluguel. Yes, Tony. Okay, so we will, on the slide in front of you, it talks about economic migration within the United States.
So one of pricing in U.S. real estate, as it is, I believe, all over the world, generally is driven by supply, demand, and the cost of new construction, whether that's regulatory, labor, materials, financing, all of the above. When you have more people and you don't have enough housing or enough real estate units of whatever asset class, prices go up. So one great way that we experience the change of use without having to do a lot of work for it is by buying property in places that people are moving to from other places in a predictable manner because of economic friendliness, tax rates, regulatory issues, business relocation, etc. Tony, ok. Ah, então, é, esse slide aqui mostra a questão geográfica, econômica e migracional dos Estados Unidos, né? Ah, o preço dos imóveis e os retornos dos imóveis depende de oferta e demanda, como em qualquer outra indústria, né? E uma questão importante com relação à oferta é a questão migracional que existe entre estados, uma coisa que não existe no Brasil. E isso acontece muito nos Estados Unidos devido à questão fiscal e regulatória. Existem estados que cobram até 50% de impostos sobre os cidadãos de alta renda e tem uma carga regulatória muito grande. Então, isso gera com que as empresas desse estado migrem para outros estados. Isso faz com que o emprego também migre e a população também migre. Então, a gente gosta de investir em estados em que estão tendo tendências positivas, de vindo mais pessoas para morar um aumento populacional e não tem tanta oferta de imóveis. Então, o preço dos aluguéis sobe. Yes, Tony. So we like to say that when California or New York sneezes, the rest of the Sunbelt states catch a cold. And the point being, the populations and economic GDP of California and New York are massive relative to Nevada, Arizona, Texas, and Florida are certainly catching up. But we find that when we invest in places at a low cost basis, where construction is also expensive as compared to the size and velocity of demographic shift coming out of the New Yorks and Californias and similar states in our country, there's an excellent opportunity. And the bonus, it's in an environment where it's very friendly to our business as landlords to be leasing to these people who are moving in. Então, quando a Califórnia e Nova York ah, espirram, os outros estados do Sun Belt, do cinturão de sol, que se chama, eles pegam resfriado. O cinturão de sol é a Nevada, Arizona, Texas e Flórida, né? Isso porque a Califórnia e Nova York têm um, uma população muito elevada em relação a esses estados e eles que geram fluxo imigratório para esses estados. Então, sempre que tem uma aceleração dessa emigração para saindo da Califórnia e Nova York, cujos impostos são altíssimos, né? E a regulação é muito elevada também, uma pequena quantidade de população que sai desses estados causa um choque de demanda muito forte nesses estados do cinturão do sol. E a gente tenta investir nesses estados a um bom preço e conseguir retornos mais interessantes. Yes, Tony, sorry. So I would add, if anybody, this is a very dense slide. If anybody has questions about this, please note them so we can answer them later in the Q&A portion of the presentation. And Rafael, if you have anything else you'd like to say about this slide, please go ahead. Otherwise, we can go to the next slide. O Tony disse que esse slide é bem denso e se alguém que tiver alguma pergunta depois para perguntar na sessão de perguntas e respostas, mas se não, podemos ir ao próximo slide.
Então, agora eu vou começar a falar para poder ficar um pouco, fluir um pouco melhor, né? Embora o especialista seja o Tony, né? Uma outra característica interessante do mercado imobiliário americano, que é totalmente diferente do brasileiro em alguns aspectos, alguns são mais ou menos similares, mas no geral é bem diferente, é com relação à segmentação de mercado, né? É, então, por exemplo, existem esses segmentos: comercial, escritório, industrial, residencial unitário, residencial multifamily e senior housing, que é residencial para para idosos, para a terceira idade, digamos assim, né? É, os setores e segmentos que a gente gosta é mais o residencial multifamily e o residencial para a terceira idade, né? O comercial, contrário do Brasil, onde se tem muito investimento em shoppings, e coisas assim, nos Estados Unidos esse segmento passou já da fase de maturação, está numa fase de declínio devido ao crescimento do comércio eletrônico, né? Então, investir em shoppings, investir em malls, que são pequenos shoppings, existem muitos desses nos Estados Unidos, tem uma tendência que não é positiva, né? Investir em escritórios, a gente vê muitos brasileiros que foram muito bem sucedidos no Brasil, no setor financeiro, no setor imobiliário, vir aqui para os Estados Unidos e fazer esse erro, que é comprar, investir em escritórios de grandes projetos troféis, né? Em cidades de alto visibilidade, como Nova York, Chicago, né? É, isso acreditamos que é um mal investir, não é um segmento que a gente gosta, porque existe uma tendência muito grande nos Estados Unidos de home office, né? Por isso que foi reforçado pela Covid, né? O segmento industrial, a gente tem uma visão cautelosa, né? No Brasil, e no México, na América Latina em geral, é um bom negócio comprar galpão e alugar para uma grande empresa. Mas aqui nos Estados Unidos existe uma questão ambiental bem mais severa. Se o seu tenant, se o seu se a pessoa para quem a empresa para quem você alugar cometer algum pequeno deslize ambiental, você está exposto a um passivo legal gigantesco, né? Então a gente não gosta desse segmento, né? O residencial unitário, que é uma coisa também que muitos brasileiros fazem, né? Quando querem investir aqui nos Estados Unidos, compra uma casa em Orlando, compra uma casa em Miami, compra um apartamento em Miami, compra um apartamento em Nova York, né? Nós também não gostamos, embora a gente goste do segmento residencial, mas não unitário, porque ele não tem escala, tem altos custos de condomínio, tem altos custos de seguro, manutenção, administração, e, além disso, tem a queda do poder aquisitivo do americano, que a gente vai discutir isso mais adiante, né? Você, quando compra um imóvel unitário, você faz, geralmente você faz a conta dos grandes números, mas depois quando você vai começar a administrar, né, você vai ver que os custos de manutenção, você não consegue ter escalabilidade que você tem em multifamily, o custo de condomínio, manutenção e construir também tem um outro problema se você constrói, que é o passivo legal do construtor, né, que aqui é muito sério. O que a gente gosta é esse residencial multifamily, que é algo único que existe nos Estados Unidos, que fundos ou empresas são donos de um conjunto habitacional, como esse que você vê aqui na foto, que são prédios de poucos andares, mas são muitos prédios, que são bonitos, e tem uma área comum bacana, tem piscina, tem um monte de coisa, e você só aluga. Se você, como você não vende o imóvel, você não tem um passivo do construtor. Aqui, se você constrói, você fica
por 7, 10 anos exposto a um processo se qualquer coisa der errado, né? Se qualquer coisa der errado, se cair um parafuso na cabeça do cachorro da madame, você leva um processo gigantesco, né? É, e também tem a questão de mercado que a gente vai falar mais adiante. Senior housing é um segmento que a gente gosta muito, que são residenciais multifamilies, mas para pessoas acima de 80 anos de idade. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Sim, Fabiana. Próximo slide, por favor. Ah, essa é uma tempestade perfeita, que é o que a gente está vendo para os próximos anos, né? Aproximadamente 1,8 milhões de famílias inquilinas nos Estados Unidos já não conseguem comprar uma casa com um preço mediano, né, das casas. Ah, Fabiana, volta aqui para o slide, desculpa, isso. O preço médio de compra está em 108%, né? Esse é o quanto custa mais você alugar do que pagar o mortgage de uma casa, né? A, a entrada, quando você compra uma casa aqui, você dá uma entrada de 20%, equivale a 4 anos de aluguel médio, né? Nesse gráfico você vê o prêmio dos 25 principais mercados americanos, atualmente e antes, da Covid, e você vê que esse prêmio aumentou muito, que é o quanto o aluguel é mais caro do que o preço de comprar uma casa. Isso é uma indicação. A gente gosta de ir em cidades que esse prêmio é mais baixo e que tem potencial aí de ganhos, de apreciação no preço dos aluguéis, né? Próximo slide, por favor. Isso aqui, o poder aquisitivo por imóveis tem caído drasticamente nos Estados Unidos, né? Casas ficaram menos acessíveis nos Estados Unidos nas últimas 4 décadas. O preço médio de uma casa subiu de 3,6 vezes o salário médio anual do americano em 1985 para 5,3 vezes em 2023, né? Então, você precisa ter 5 anos de salário para comprar uma casa média, só que você não pode pegar todo o seu salário só para comprar uma casa, né? De 85 a 2023, a renda média do americano subiu 241%, o salário médio dele. Mas o preço médio das casas subiu 408%. Então, você vê o gráfico, a linha laranja é o preço médio das casas e a linha verde é o salário médio americano, né? E essa tendência deve só se acirrar para as próximas décadas. Próximo slide, por favor, Fabiana. Ah, a- por isso que a demanda pelo multifamily continua muito forte, né? Quem não tem condição de comprar uma casa, que é grande parte dos americanos hoje, eles são forçados a alugar e viver no multifamily, né? É, então, tem esse prêmio de 105% aí de aluguel contra compra. 3,4 milhões é o déficit estimado de casas multifamily no ZEUA, quer dizer, a demanda por multifamily só aumenta e a oferta não está conseguindo atender. E a idade média para o americano comprar sua primeira casa agora é 40 anos. Antes era em torno dos 20, 30 anos, quando ele casava e comprava a primeira casa, né? Agora ele já está chegando aos 40 anos de idade só para conseguir comprar uma casa, se ele consegue comprar uma casa, né? Então isso significa o quê? Que mais famílias continuam alugando por mais tempo, a renovação de contratos de aluguéis desses multifamilies tende a permanecer sustentáveis por um mais longo prazo, enquanto a compra segue cara, porque geralmente quem mora nesses multifamilies, eles têm um sonho de ter a sua própria casa. E se você é dono de um multifamily, você não quer que ele saia, será um bom pagador, né? E ele não está conseguindo cumprir o sonho, então está ficando mais tempo do que ele
gostaria, embora seja triste para essas famílias, para o dono dos imóveis é algo rentável, né? Você compra ativos com boa localização e coloca uma gestão profissional, você pode capturar essa demanda e esses retornos de forma resiliente. A próxima slide, por favor. Ah, Isso daqui é um gráfico da oferta e da demanda de multifamily nos últimos anos, né? Ah, o, a, a barra azul clara é a demand, né? Net Absorption Units, e a barra azul escura é a construção, né? É a oferta. Então, desde 2021, a demanda esteve acima da oferta bastante. De 2022 a 2024, a oferta acelerou e esteve acima da demanda. E 2025 se equilibrou e a gente espera que para os próximos anos vai se reverter. A demanda vai ser bem acima da oferta. A oferta, houve uma desaceleração grande na construção de novos multifamilies. Por isso que a gente acredita que agora é um bom momento de voltar ao segmento. Próximo slide, por favor, Fabiana. Ah, Existe uma outra questão importante também, né? Ah, Existe uma janela tática de refinanciamento de estresse e recapitalizações, né? Existem 957 bilhões de dólares de saldos de hipoteca com vencimento ano passado, né? É, 13% dessas hipotecas são lastreadas em multifamily que vencem em 2026. Ah, o valor o valor da garantia do imóvel é menor por causa da elevação dos juros, né? Então a gente acha que existe uma oportunidade para comprar imóveis que estão sob estresse financeiros, né? É, muitos, a- por que isso importa? Muitos ativos comprados ou refinanciados em 2021 a 2022 foram estruturados com premissas mais otimistas de crescimento e custo de dívida muito menores. Hoje, o mesmo ativo pode apresentar fundamentos operacionais razoáveis, mas ainda assim enfrentar um gap de capital entre o saldo da dívida antiga e o nível suportável pelo novo financiamento. Esse descompasso é justamente onde investidores disciplinados podem encontrar valor: compra direta, recapitalização ou a preferred capital com proteção contratual. O próximo slide, Fabiano, por favor. Então, esse gráfico aqui mostra também esse assunto. É, Essas barras são a quantidade de financiamento que estão entrando em maturação, em vencimento, nos próximos anos, nos vários segmentos do mercado, multifamily, escritório, industrial, varejo, hotéis e saúde, né? Então você vê que tem quase US$ 1 trilhão vencendo, que venceu ano passado, mais quase 700 trilhões esse ano, quase 500 trilhões ano que vem. Então, o que quer dizer isso? Fundos de investimento com- compraram imóveis de vários tipos, multifamily, de escritório, industrial, há uns anos atrás. Fizeram, uma parte eles colocaram com dinheiro próprio, uma parte eles fizeram financiamento com os bancos. Geralmente é 1/3, 2/3, 2/3 é financiamento. E esse financiamento está vencendo agora. Venceu bastante ano passado, vai vencer mais nos próximos anos. E do momento que ele vence, tem um período de 1 a 2 anos em que o dono do imóvel, ele entra no estresse financeiro para ter que vender. Então, a gente acha que a gente tem uma oportunidade muito boa nesses próximos anos para comprar a preços baratos, porque esses imóveis foram financiados a taxas de juros muito baixas.
e agora as taxas de juros estão bem mais elevadas. Então, esses fundos estão sendo forçados a renegociar com os bancos e ter que colocar capital, e eles não têm esse capital. Então, estão sendo forçados a vender a qualquer preço. E a gente acha que essa é uma oportunidade única que a gente vai ver no segmento imobiliário americano durante muitos anos. O próximo slide, por favor, Fabiano. É, aqui é o ciclo do segmento multifamily, oferta, vacância e cap rates, né? A onda de novas entregas foi intensa em 2024 e 2025, que pressionou alguns mercados no curto prazo. Mesmo assim, a vacância nacional de multifamily ficou em 4,9% no quarto trimestre do ano passado, segundo a CBRE. A própria CBRE projeta melhora gradual com desaceleração de ofertas, nova recuperação do crescimento de aluguel. CoStar, que é uma outra fonte importante, descreveu que os cap rates de multifamily está estabilizando após 2 anos de baixa, sugerindo que vai ter uma reversão. Cap rates é o retorno é, no setor imobiliário nos Estados Unidos. E o retorno estava baixo no setor em geral e em multifamily também, devido ao excesso de ofertas. Inclusive, nós paramos de investir no segmento e a gente acha que essa tendência vai se reverter nos próximos anos devido à redução da oferta de novos imóveis e essa questão de estresse financeiro dos proprietários desses imóveis. Próximo slide, Fabiano, por favor. Então, segmentos que a gente acha interessante é o multifamily, por, é, pelos motivos que nós conversamos, né? Demanda estrutural apoiada pelo alto custo da casa própria, oferta nova perde força após o pico recente, mercado grande, líquido, com gestão institucional, melhor perfil, submercados com emprego, acessibilidade e barreiras de entrada. A gente gosta de ir para regiões que não só têm uma demanda migracional e econômica interessante, mas também tem barreiras de entrada, tem algumas restrições a novos projetos, né? O senior housing que a gente mencionou é um segmento que a gente gosta também, que é um multifamily para a terceira idade. 750 mil americanos atingem 80 anos de idade cada ano. Os baby boomers, né, que são os americanos nascidos entre 1946 e 64, detêm 51% da riqueza total dos Estados Unidos, 85,4 trilhões de dólares, apesar de ser 20% da população. E a longevidade deles está indo superior a 95 anos, devido ao acesso às melhores tecnologias de saúde e hábitos de vida mais saudáveis. Construção nova nesse segmento está bem limitada em várias geografias, porque o mercado ainda não acordou para essa tendência. A CBRE viu uma compressão de cap rates. O preço de aluguéis nesse segmento é bem superior ao de multifamily comum, porque você dá serviço. Geralmente tem algumas enfermeiras para tomar conta dos idosos, né? Então, você tem um serviço adicional que você cobra um aluguel muito bom mesmo para esse segmento. Um outro segmento que a gente gosta é imóveis que têm uma estrutura de capital e situações especiais, que estão com um estresse financeiro e você pode conseguir refinanciamentos difíceis, podem criar retornos interessantes. Melhor quando o ativo é bom, mas a estrutura de capital está inadequada. Mais proteção quando há direitos contratuais claros e boa posição na pilha de capital. A gente gosta de entrar numa situação da pilha de capital em que tem boas proteções, né? Próximo slide, Fabiano. Ah, aqui algumas diferenças entre Brasil e Estados Unidos, no segmento imobiliário, né? Tem uma coisa interessante com relação à depreciação,
né? No mundo todo e no Brasil, imóvel não se deprecia, né? Com exceção dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o imóvel se deprecia, né? Então, isso altera a equação fiscal do investimento. Os brasileiros não sabem disso, não percebem e só descobrem essa questão no final, quando ele quer vender o imóvel, né? Ah, Aí tem uma outra diferença no segmento industrial que a gente já falou, que a questão ambiental nos Estados Unidos é muito séria, não é uma boa comprar. A gente não acha que é uma boa comprar galpão industrial, como se no Brasil é um retorno garantido, nos Estados Unidos a gente acha que é um passivo ambiental gigantesco, né? Se a empresa, a indústria para quem você aluga, só derruba uma gota de óleo no chão, você leva um processo da EPA, que a EPA aqui nos Estados Unidos você não quer estar na frente disso, né? Nos Estados Unidos tem a questão, quando você vai construir, no Brasil, muita gente constrói para venda ou para alugar. Nos Estados Unidos não é uma boa ideia. O construtor ele tem um passivo legal durante anos de qualquer defeito que acontecer, e aqui a indústria de processo é gigantesca, né? E no Brasil, no resto do mundo, isso existe a responsabilidade civil, mas não é algo tão vicioso como aqui nos Estados Unidos, né? O próximo slide, por favor. Aqui é um exemplo da questão fiscal nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, a gente vê alguns brasileiros e brasileiros sofisticados, né, no setor imobiliário e financeiro no Brasil, vindo aqui para os Estados Unidos investir em imóvel e, por exemplo, compra é, uma loja da Starbucks em Chicago, né, que chama Rust Belt, né? E aí ele está ganhando 8%. Ele fala, está ótimo, né? Imóvel 8%, né? Só que o que ele não está considerando é que depois de alguns anos, vamos supor que daqui a 7 anos ele vai vender o imóvel, daqui a 10 anos, né? O imóvel se deprecia aqui nos Estados Unidos, a base fiscal se deprecia. No Brasil, não, né? Então, vamos supor que depois de uns anos você comprou por 100, a depreciação acumulada foi 80, aí o valor de aquisição para termos fiscais caiu de 100 para 20, né? E o seu retorno, vamos supor que você acha que o seu retorno era 6%, tá? Quando você for vender, você vai ter que pagar. Vamos supor que você venda anos depois pelos mesmos US$ 100, né? É, Porque você está no Rust Belt, o preço não vai subir, porque é uma região onde a economia está estagnada, né? Vamos supor que você, por sorte, consegue vender pelo que você ganhou, porque provavelmente você vai vender com uma perda. Vamos supor que você consegue vender pelo que você pagou, US$ 100. Aí você acha que o seu ganho é os 6%. Não é. O custo fiscal vai ser considerado 20. Você vai ter um ganho de 80. Então você vai ter que pagar 38 de imposto. Então você achava que estava ganhando 6% ao ano, na verdade você estava ganhando 3,7. E essa conta você só vai descobrir no final. Então você tem que tomar cuidado com relação a isso. O próximo slide, por favor, Fabiano. Ah, uma outra questão que a gente tenta, recebe muito pergunta a respeito, é com relação a investir em imóveis no Brasil ou nos Estados Unidos, né? Eu tenho uma experiência pessoal, porque meu pai a vida toda investiu em imóveis nos Estados Unidos, né? Porque ele é americano, mas olhando do ponto de vista técnico, né? Esse gráfico mostra o preço dos, ah, dos fundos imobiliários públicos nos Estados Unidos e no Brasil, desde 2010, que é desde que quando existe essa estatística no Brasil, né? Muito embora o valor, apreciação dos fundos imobiliários, dos FIFs, no Brasil em reais foi muito boa nesse período,
ela foi muito boa em reais, mas em dólar ela não foi tão boa assim. Ela se apreciou só 28%. E nos Estados Unidos, a apreciação desse mesmo, do índice similar, foi de 133% em dólar, né? Nos Estados Unidos deu 5,4% ao ano, e no Brasil foi 1,6% ao ano. 1,6% ao ano não paga a inflação de longo prazo e o risco. Então, foi um mau investimento, né? Foi inferior aos Estados Unidos, e esse 5,4% é um pouco mais ou menos os juros americanos. Então aí tem uma outra questão. A gente tenta obter ganho superior aos juros americanos através dessas estratégias que o Tony comentou, né? O próximo slide, por favor, Fabiano. Então, fundos privados, às vezes conseguem algum retorno melhor. Não existe informação pública de fundos privados, então a gente colocou o nosso fundo, que é um pouco acima do normal. Os nossos fundos de multifamily tiveram um retorno de 2011 a, até o ano passado de 16,8% ao ano em dólar, livre de impostos e taxas, ou 329%. Esse retorno não é garantia de performance futura, né? E ele foi obtido também porque a gente decidiu investir logo depois da crise imobiliária americana, que a gente viu ativos muito interessantes. A gente acredita que tem uma outra oportunidade se materializando, que é essa questão que a gente estava falando do vencimento de dívidas. Não é uma oportunidade tão boa quanto a crise imobiliária americana, mas a gente acha que é a melhor que vai ter nos próximos anos aqui nos Estados Unidos. Próximo slide, acho que esse é o último slide, né? Então, resumo, a demanda residencial no Zéu continua estruturalmente sólida, apoiada pelo alto custo de compra de casa própria, pela baixa mobilidade de proprietários com hipotecas antigas, pela maior idade do comprador de primeira viagem. Depois do pico de nova oferta em 2024 e 2025, o mercado de multifamily tende a melhorar à medida que as entregas desaceleram e a ocupação permanece elevada. O ambiente de juros mais altos criou pressão relevante sobre refinanciamentos, abrindo oportunidades para compradores disciplinados, recapitalizações e estratégias de rescue capital. Os segmentos que hoje parecem mais interessantes em termos relativos são multifamily, bem localizados, senior housing e estruturas de capital que necessitam de ajuda. A gente acha, só finalizando, que imóveis é um investimento muito seguro, quer dizer, tem seus riscos, mas é considerado um bom asset class, classe de ativos. Imóveis nos Estados Unidos é uma das melhores geografias no mundo para se investir em imóveis. Essa é a nossa visão, a gente pode estar errado, né? Então seria isso, Fabiano. Ok. Thank you, Tony. Thank you, Rafael. Nós vamos ter agora, então, algumas questões que a Marília vai colocar para vocês. E ela vai fazer as questões em português, depois ela mesma vai traduzir para o inglês, para que vocês vejam quem vai responder, para facilitar o entendimento de todos. E lembrando que essa apresentação depois também será disponibilizada a todos. Marília, por favor. Obrigada, Haroldo. Então, primeiro de tudo, obrigada, Rafael e Tony, pela explicação. É muito legal. Os insights era um mercado que eu não conhecia bastante. Eu queria saber do impacto do mais macro mesmo de juros, nos investimentos imobiliários, né? Porque aqui a gente acredita que juro alto é ruim para o mercado imobiliário, então por que que eles acreditam que mesmo com o juro americano subindo, né, o juro de longo prazo, mesmo assim seria bom para o mercado financeiro? So Tony and Rafael, thank you very much for the insights. I would like to start with a question more macro terms.
So many investors here in Brazil thinks that interest rates are bad for the real estate market. What do you think about this? And is there still opportunities even with the long-term interest rates in United States going up? So I'm not sure what interest rates are in Brazil for an apples to apples comparative product. U.S. real estate typically debt trades on a benchmark rate of a comparable U.S. Treasury rate. So if it's a 5-year loan, it trades at a premium to the 5-year Treasury. If it's a 10-year loan, it trades at a premium to the 10-year Treasury. And the question I always ask back when people ask me this question is if the 10-year Treasury is at 4.4% today, I think it's down a little bit after the Iran news from yesterday, but call it mid 4%. I'm going to ask everybody in the audience to raise their hand. If I came to you and asked, would you lend me money, interest only, for the next 10 years at 4.4%? Not a single one of you would raise your hand, nor would I. I would not lend money to anybody for 10 years at 4.4%. So that means in my mind, interest rates are low. Rafael, do you want to translate? Ah, o Tony falou que ele não sabe qual que é a situação de juros no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos o mercado imobiliário segue os juros do Fed, do governo americano de longo prazo, que está em 4,4%. Mas aí ele faz uma pergunta, quem emprestaria dinheiro para uma outra pessoa por 10, 20 anos a 4,4%? Ninguém investiria. Ele acha que os juros esse juros de 4,4%, embora seja mais alto do que o da época de Greenspan, que era 2%, ele está abaixo. Ele vai ter que subir. E Muito bom. esta, Acho que essa é a grande diferença, né, Rafael, entre Estados Unidos e Brasil. O Brasil vai de 2 para 15, Estados Unidos vai de 3 para 4, né? Muito bom. É, outra coisa que vocês mostraram aí na apresentação, que comprar um imóvel que comprar um imóvel nos Estados Unidos vem ficando mais caro em relação ao aluguel, né? Aquela tendência do gráfico que vocês mostraram. Queria saber, entender se na visão de vocês essa tendência é temporária ou se é algo que pode perdurar aí por mais alguns anos. So for Tony to understand as well, you showed that buying homes has become much more expensive relative to renting in US. So do you believe it's a trend, and this trend is temporary, or do you think it could last for many years? The short answer is I think it'll last for many years, if not being largely permanent. We have a saying in the US called the cure, and it goes, the cure for high prices is high prices, right? Because high prices will cause other market participants or to be more creative in how they choose to live. And in this instance, one of those very easy solutions is it's just cheaper to rent. And until that delta closes, there's going to be more demand for rental housing. People still want to own their home, and in the United States, homeownership is a big part of our culture. It's part of you probably heard of the American dream, right? It's part of the American dream to own your own home. So people will pay a premium to do that. But land, labor, capital, construction materials are all way more expensive than they used to be, particularly prior to COVID, or we'll call it in the last 8 years. Those costs have roughly doubled. One could make the argument that it's just inflation. It's not really the value hasn't gone up. It's just the dollar buys less. But in a global market space where even in that circumstance, the dollar's outperformed other currencies, there's sort of a compounded effect on the currency trade from the Brazilian perspective. But until somebody finds a way to deliver new housing units at a lower cost, whether that's these 3D printed houses with I don't know if you guys have seen video of that on the internet before. Those are pretty cool. They don't make a big house. It's a small house, but there's people will try and innovate, but ultimately,
the cost is here, and things will sort of have to come up closer to meet it, versus costs coming down. There's not really a major and fundamental way to bring costs down. Maybe a little bit at the fringes, but in the meantime, between now and when somebody else figures something out, we're going to have more inflation. We're going to have more expensive inputs. And look at if there is peace in Iran now and there's going to be peace in Ukraine in the future, there's going to be an unbelievable global demand for concrete and steel to rebuild those countries in excess of normal global demand for just ordinary delivery of new construction units. So what is it that's the only thing that could bring down those costs in a meaningful way would be a massive global recession, and that's a whole other bag of worms, right? So, apologize, Raphael. I went on for quite a while on that. I'm gonna try, Tony. Yeah. O Tony falou que existe uma frase aqui nos Estados Unidos que é a cura para preços altos é preços mais altos, né? O que ele quer dizer com isso? Que é que o mercado ele se adapta à realidade. O Tony não acredita que os preços vão cair de aluguéis e de construção, muito pelo contrário, eles no mínimo vão ficar altos por um bom tempo, ou até permanentemente, né? O custo de construção, por exemplo, o custo de terreno, o custo de mão de obra dobraram desde a Covid, isso ainda não está totalmente refletido, no preço dos imóveis e no preço dos aluguéis dos imóveis. Ele acha que, claro, se o preço subir mais, as pessoas vão tentar criar novas tecnologias ou saídas, mas é, é difícil, né? Ele até mencionou aí um caso de uma startup que criou uma, uma tecnologia que faz 3D printing de pequenas casas, mas existe um limite para isso, e ele acha que com o fim da guerra do Irã e a guerra da Ucrânia também vai ter um, uma, uma demanda por material de construção para reconstruir esses países, que vai aumentar ainda mais o custo dos imóveis, né? Então, investir em imóveis nos Estados Unidos é uma boa ideia, né? Muito bom. E sobre isso, né, para nós brasileiros que nunca investimos nos Estados Unidos, em imóveis nos Estados Unidos, o que vocês acham que a gente deveria considerar, e por que vocês gostam tanto em relação, por exemplo, a investir em ativos brasileiros? So, if for someone that has never invested in US real estate before, why should they consider it? And why do you think it's better than investing in Brazilian assets? Well, I can't speak too much to Brazilian assets because I don't understand the asset class, and certainly if I was going to want to invest in Brazilian assets, I would be talking with a very specialized group out of Brazil that really knew what they were doing to help me do it, so I didn't lose all my money making bad investments, right? But the U.S. real estate has a if it's done correctly, I like to say that demographics is the second most predictable and consistent force in the world after gravity, right? Because there's a lot of government data, there's a lot of responsibly produced data that tracks births, deaths, movement, et cetera. Particularly in the United States, we have our census and its regular updates. And what that does is and then the lending community has understands sort of the relative long-term security of the asset class. So it's inexpensive relative to inflation and your ability to generate alpha to acquire U.S. real estate, again, when it's done correctly. And so it's an extremely predictable, extremely powerful way to invest your money in an inflation-adjusted U.S. dollar basis, right? There's excellent rule of law here, private property protection, very predictable economic trends, and as long as you're knowledgeable and in
how to acquire an asset safely at a good price, in the long run, you're going to be far better off relative to inflation if you've appropriately used leverage. So there are other asset classes and other ways where you can make more money. There are also, very risky ways you can make money. There are very low risk ways where you can make very little money, and it all depends on your own individual context and what your objectives are. But the way we see it, and for my own personal portfolio, I'm happy to own as much of the uh, types of real estate that we like for the reasons we like it, as Rafael went through in the presentation, as humanly possible. O Tony falou que ele não conhece o mercado brasileiro o suficiente para falar se é bom ou não investir no Brasil. Mas se ele for um dia investir no Brasil, ele quer ter alguma assessoria de alguém que conhece bem o mercado. Da mesma forma, investir nos Estados Unidos é bom ter uma assessoria de uma casa que conhece bem o segmento. Ele acha que a questão demográfica é uma lei tão forte quanto a gravidade, né? É uma tendência secular, e também as estatísticas são muito confiáveis do censo americano, e elas indicam que esse é um segmento muito sólido, de crescimento não explosivo, mas um bom crescimento contínuo e sólido, ah, no longo prazo. Existem outros tipos de investimento nos Estados Unidos que podem dar mais retorno, mas tem mais risco, né? E outros tipos de investimento que dão menos retorno, tendo menos risco, mas dão menos retorno. Tony gosta muito de investir, ele se sente muito confortável em investir no segmento imobiliário americano, é, nas, nos segmentos que a gente falou, né? Muito bom. Puxando para esse lado demográfico que vocês comentaram, e principalmente para aquele primeiro slide, onde vocês mostram as mudanças, né, das pessoas de região e como isso afeta o preço das casas, queria, se possível, que vocês falassem um pouco mais sobre esse tema e talvez citassem, né, uma região que vocês gostam, qual região vocês acham melhor e por quê, enfim, aprofundassem um pouco mais nesse tema. So, Tony, you mentioned that demographics and migration through regions and how that affects the prices of real estate. So, if you could dig into a little bit more in the subject and tell us maybe one or two regions that you like very much and why do you think they're good for investments today? Sure. And I'll caveat it because there are sub areas and asset classes and different reasons to and not to invest in different parts of the country. So we could take Orlando. Brazilians love investing in Orlando. We talked about this previously. The part of Orlando that I want to invest in is from basically downtown through Winter Park and north into some of the northern suburbs where there's broad-based, diverse economic development going on from companies relocating or expanding operations out of high tax, high regulation states into a very attractive market like Florida. Long term, I have my concerns about the resort area in Orlando. And maybe I'm right, maybe I'm wrong, but I far prefer, and the same goes with Las Vegas. I like in parts of Las Vegas that I like, it has nothing to do with the casinos. It has to do with places where companies and retirees are moving out of California to a nearby location that has a much more business friendly and lower cost of living than in California. And in a California or in a New York, your top line revenue can be incredible because it's very expensive. But the problem is how much money can you make at the end of the day, especially when you consider taxes. And at the end of the day, that's a real factor to how much you can make in your net profit.
there are big differences between Tampa and Miami right now. Miami's is almost like a little Manhattan on the Atlantic Ocean, and Tampa's much more like Phoenix or Charlotte or other markets in the United States where it's that north part of Orlando, right, where it's just broad-based economic development. Whereas Miami's very heavily centered on the financial services industry and tourism, but it's extremely expensive, and things trade at low cap rates. Cap rates is the inverse of a PE ratio. The lower the cap rate, the higher the multiple, which means there's big opportunity if you can increase your income, but if you can't, there's high risk because you've paid a lot on your acquisition basis. So hopefully that answers the question. So the regions we like are anywhere that economic activity is moving to, where there are also some supply constraint from new development, whether that's just the type of product being infill, which means it's in very highly developed areas where for somebody else to build something new, they would have to tear something else down that's very expensive, instead of being in an area where there's lots of available land around it. It's a lot cheaper to put up new inventory, whether it's a shopping center or a multifamily project or a senior housing project. If there's available land, it's cheaper to do it. Maybe Rafael, do you want to translate? Well, let me translate this, and then you say where you don't like, okay, Tony? Okay. Tony estava mencionando sobre algumas regiões que ele gosta, mas ele entra em alguns detalhes, né? Por exemplo, Orlando. Ele gosta uma parte de Orlando, que é do centro da cidade até o Winter Park, e o norte de Orlando, que é onde algumas empresas estão migrando, mas ele está preocupado com a área de resorts, perto da Disneylândia e Universal. Essa área ele não está gostando muito. Em Las Vegas, ele gosta também de uma parte de Las Vegas, onde as empresas estão indo, mas ele não gosta da área de cassinos, né? Ele analisa não só a receita que você pode ter no imóvel, mas também o custo do imóvel, né? Não só o custo de comprar, o custo de manter, o custo de seguro, né? Por exemplo, regiões da Flórida, o seguro contra furacão tem ficado muito elevado, né? Tampa, ele gosta de comparar, por exemplo, Tampa com Miami. Tampa, ele gosta de Tampa, que é tipo como se fosse o Phoenix, né, a cidade de Phoenix, de Arizona, que tem muito crescimento econômico, mas Miami, ele acha que é uma grande metrópole, virou uma grande metrópole no Atlântico e está muito caro os imóveis lá, né? Ah, ele gosta de comprar também em bairros onde tem um constrangimento de oferta, né? Principalmente no que ele chama infill, que é aquele bairro já está desenvolvido e não tem terreno para construir mais novas coisas, né? Mas ele gosta de comprar a casa mais feia na melhor rua. Então ele gosta de comprar um imóvel muito ruim e detonado, mas numa excelente localização e reforma. Mas ele também tem um tipo de reforma. Ele gosta de só aqueles imóveis que a reforma não é muito pesada, é uma reforma mais cosmética. Reforma estrutural a gente não gosta. Então a gente tem que saber todas essas coisas. Yes, Tony, you can continue. Okay. And then as to where we don't like, right? That would be part two of Yes, the what we don't question. like. If you can go a little more basic, Tony, because Brazilians think New York and California are great. Well, New York, For you, Chicago and Los Angeles are fantastic places to visit, and they're lots of fun. But do you actually want to own something there at the end of the day is the question. And to us, the answer is no, because it's extremely expensive to own and operate property in those markets. The taxes are high, and the laws are stacked against the landlord. And it just doesn't make any sense when you have better opportunities in growing markets elsewhere. Tony, And so, let me as Rafael went through a depreciation example, we want to be careful about markets that, if you look at a stock that pays a high dividend, right? A stock that pays a high dividend
is priced low relative to the cash it's producing. And that's because somebody in the market doesn't think that stock has much upside. It's one of the many reasons, or they don't have any better use than just for the cash than just paying it out as a dividend. It's kind of similar in real estate, where the high income producing properties at acquisition in the middle of the country in what you call the Rust Belt, there's not much appreciation available there. There are not many things you can do to change the use and improve the income, even though some of those markets are fairly friendly to landlords, like Missouri and Kansas are pretty friendly to landlords. And they have seen some inbound demographics recently because those are cheap markets to live in. But the problem is there's really not any money to be made there in my mind. And then in the same sense, in the Chicagos and Los Angeles and New Yorks, at the end of the day, net income, which is what we care about, not gross revenue, there's not much money to be made. Então, o Tony mencionou, por exemplo, ele não gosta de Nova York e Chicago, né? Ele acha que são lugares muito legais para ir, para passar as férias, mas não para ganhar dinheiro com imóveis, né? Que as tendências de negócio, demográficas, os impostos, a regulação, o preço dos imóveis, a perspectiva de apreciação são todas negativas, né? Então, você pode comprar um imóvel em Chicago que tem um retorno elevado, já logo no começo, por exemplo, 6, 7, 8%, achando que está fazendo um bom negócio, mas é como em ações. Ações que pagam dividendos muito elevados, geralmente é porque o preço está muito baixo, porque ninguém acredita que a ação tem nenhuma perspectiva, a empresa tem nenhuma perspectiva de crescimento, de apreciação, então a única coisa que resta é distribuir, né? Então, geralmente, esses mercados não têm grandes perspectivas de crescimento econômico, de apreciação no preço do imóvel, e também o chamado Rust Belt, né? Que é o cinturão enferrujado, né? Que é em volta dos grandes lagos, que é onde é o ABC do Brasil, onde teve a industrialização americana há décadas atrás, né? Porque tem o aço, né? Tem minério de ferro lá, então a US Steel foi para lá, aí a Detroit foi criado lá, as empresas de carro foram para lá, e toda a industrialização americana foi para lá até que a China começou a competir com produtos muito mais baratos, invadiu os Estados Unidos com produtos mais baratos, e toda aquela região ficou abandonada, ficou enferrujada. Tem um monte de fábricas paradas, galpões parados, enferrujados. Até eu estou colocando coisa que o Tony não falou, mas eu já visitei algumas cidades lá e você vê bairros inteiros abandonados. Parece que teve uma calamidade nuclear, sabe? Um monte de casa, assim, tudo, não tem ninguém, sabe? Yes, Tony. Yes, Marília. Obrigada. Foi até essa pergunta do Jean também sobre Miami e Orlando, então já está respondida. Obrigada aí, Jean, pela pergunta. Teve uma outra pergunta da Prisciele, perguntando sobre lajes corporativas em Nova York, o que ele acha desse mercado. So, Tony, there is a question about corporate buildings in New York, and what do you think about them? Office space is not our business, number one. And I'll give you a little bit on office space, and then I'll get into specifics in New York. And did they ask about Miami also? Because I saw a question Yes, but in the come last through. question. So I believe it Okay. was already answered. But if Okay. you could add some, Sure. it would be I could probably great. add a little bit in that regard. Office space, we like other asset classes than retail, office, and industrial because the lease terms are shorter and the costs to re-tenant the space when one tenant leaves and another comes in are much lower. So you're much more able to track inflation in my mind, and guys who are really good at running office buildings would probably disagree, but from our perspective, it's extremely expensive to have a tenant leave an office building, and when you have to prepare it for the next tenant to come in.
And this severely disrupts cash flows. They're and with the advent of work from home from COVID, what artificial intelligence and similar digital solutions are doing in the workforce right now, I also tend to think that the country has, as a nation, we have way more office space than we need in the long run, which, will cause rents to go down. There are a lot of groups that are converting office space right now to other uses, to hotels, to multifamily apartments, storage, data centers, all variety of things. So cheap office buildings are slowly disappearing from the market, but I don't see it as a really great way to make money. And we all go to work for that reason, to make money. So we don't like office space for that reason. I maybe I'm oversimplifying it, but New York just elected a mayor who's an out of the closet socialist. I mean, that's for the United States, that's a pretty frightening proposition. If you own private property in a place that is politically trending that direction, and you look at Citadel and Apollo and all these giant financial firms that used to be stalwarts of Manhattan are taking whole blocks in Miami and Austin and Dallas and moving their economic activity there. And some of it is a soft relocation, some of it is a very overt relocation. But as time goes on, that's realistically the trend. And I'd rather be part of that side of the trend than trying to figure out the side that's shrinking. And so that's why we don't invest in markets like New York. Ah, então, o Tony falou que, tentar lembrar tudo, que tem gente que investe no setor de escritórios, e conhece muito bem e investe muito bem. Esse não é um segmento que a gente gosta, né? Talvez essas outras pessoas que são especialistas em escritores nesse segmento tenham um argumento melhor que o nosso, mas a gente acha que existe uma tendência que a gente já discutiu de home office, né? E também com a inteligência artificial vai ter também uma tendência mais forte ainda, de obsolescência dos escritórios. O Tony acredita que existe os escritórios que já existem nos Estados Unidos, em excesso, já uma oferta em excessiva ao que realmente o país precisa. Também com relação a Nova York, tem as nossas preocupações normais que a gente sempre teve com relação a Nova York e muitos investidores, que é a questão de ter altos impostos, uma regulação muito forte, né? Ah, e agora, para piorar, o prefeito é um comunista declarado, né? E a gente acha que isso vai criar problemas, é algo que a gente acho que isso não é amigável para o investidor, né? Tem grandes fundos, grandes empresas imobiliárias como Citadel, que está saindo de Nova York, uma outra que eu não peguei aqui o nome com o Tony, são vários que estão saindo de Nova York e comprando vários quarteirões na Flórida e no Texas. Também até teve recentemente aí um boato aí da Goldman Sachs sair de Nova York, né? Aí eu estou adicionando coisas que o Tony não está falando, mas existe um termo aí que se chama Tony, there is a term like Florida Wall Street. No, what's the name of it? Well, I'm not sure if Florida's got one yet. In Dallas, they're calling it Y'all Street, like Y apostrophe ALL, Y'all Street, with Wall a Street. nice Texas accent, which I'd brutalize if I tried, so I won't try it. But yeah, it's a real thing. And can I sneak in two quick little points also? We're a value investment focused firm, fundamentally. So it really matters to us what we pay. Now, we don't like to buy junk. We like to buy high quality things, but we want a great deal on it. That just doesn't exist in New York. And I started the presentation saying that Brazil
as a country and New York as a city have roughly the same GDP. And it's what I meant to drive home with that is there are so many places in the United States, and you have to be so knowledgeable about the assets you're buying that at least we just skip right over New York. It's not worth our time to really invest in the market because it'll never be cheap. It has too many headwinds against it from our perspective. When we can focus our time on the markets that we like, and the Florida markets, the Carolinas, the Western Sunbelt markets like Phoenix, they're just so much more attractive. And we can't know every market anyway, so we may as well very predictably make money the way we know how to make it in the markets that we understand. Então, I o don't know if Tony you. fala que Nova York, o PIB de Nova York é igual ao PIB do Brasil, né? E o mercado imobiliário de Nova York é um mundo por si, né? A gente olhando de uma forma mais é, não tão aprofundada Nova York, a gente já não gosta dos fundamentos principais, então a gente não quer nem gastar o nosso tempo e energia tentando é, é, se aprofundar, porque a gente gosta de se aprofundar nos ativos que a gente gosta. É, e Nova York a gente não consegue também achar nada barato, além de ter as tendências mercadológicas, demográficas, é, regulatórias, políticas bem negativas. Todos os imóveis lá são tudo caríssimos, né? Então a gente gosta de comprar bons imóveis a bons preços. A gente não gosta de pagar caro por um troféu. Isso é uma coisa que acontece muito com brasileiros que investem nos Estados Unidos e que até com americanos também, né? Eles gostam de comprar troféus, uma coisa que parece bonita na tela, mas não é um bom negócio. Pagou caro por ele. Muito bom. Fazer então a última pergunta agora, vou juntar algumas perguntas aqui que apareceram, a do Jean também. Vocês falaram sobre apartamentos multifamily, né, e senior housing. Por que que vocês acham que ainda tem oportunidade nesses segmentos? E por que não, se é que já é um business aí, o setor de data centers, né, imóveis para data centers? So Tony, you talked about multifamily, which is a case you like, and senior housing. Why do you like it so much, and why do you think that there's still an opportunity in those sectors? And why not data center building, since it's a trend because of Sure. AI and all those things? I'd say data centers are priced to perfection. If they're priced to perfection, they're very expensive, and really the only way the price can go is down. And you'll note that Elon Musk just had a huge IPO in the last sort of 24 or 48 hours here or whatever, and or at least business hours, because I said IPO'd Friday. And he wants to put them in space where he doesn't need any real estate. So, who knows? But they're very expensive. The upside is questionable. They need an incredible amount of electricity, both for cooling and to run the compute. There are big changes in the AI industry with Sam Altman's ChatGPT or OpenAI is lowering prices drastically right now to compete. The Chinese models are undercutting everybody. So who knows? I mean, there could be billions and billions of dollars of data center projects that go belly up because turns out the demand isn't there, or the ability to pay for that isn't there. So we avoid that. And similar with large industrial has been priced to where the risk and liquidity trade-off doesn't exceed that you can get in municipal bonds. And in the United States, we have what are called municipal bonds that are tax-free, and they actually lower your taxable income, which can bring the rest of your taxes down depending on how much money you make. But if you can make a tax-free 5% in US dollars, as a US resident, you'd be crazy to buy a data center at a taxable 6% cash on cash return, or an industrial building. And that's pretty typical in the institutional grade industrial and data center returns that I see. I could be wrong, and people could make plenty of money there, but from our seat, that's how we look at it.
Multifamily has a couple of components to it that are different than senior housing. Senior housing is largely recovered from its big problem after COVID. But the thing that exists in senior housing right now is that the industry in its entire history has never delivered a fraction of the new units needed every year for the next 20 years based on how many people are turning 80. And senior housing is very similar to multifamily in that it's a very similar building. There are some different rules to those buildings because the people who live in those buildings are less mobile, so they have to be built differently for fire protection and the number of staircases and elevators to get people out and the width of their hallways. They also have a dining room and some more amenities than a multifamily apartment complex would have. But they're very similar businesses in the sense that you have a tenant that comes in and who is going to live for as long as it makes sense for their lifestyle to stay in your property. And they're going to, on an annual basis, I pay you a little more rent every year for the opportunity to do that, which then pays a little bit more of your mortgage as the owner. Um, and on a net basis, you can make really good money. And they retenant regularly, and it's not expensive to what we call turnover a multifamily unit or a seniors unit when a new tenant comes in. And often there's a deposit that they've left to help you pay to do that when there are costs like new carpet or new paint or other damage that you would fix or clean in that process. In the case of multifamily, as you saw earlier in the presentation, we're millions of units short as a country. If you take a 10-year analysis, bless you, Maria, on a 10-year projection of how many units we'll need based on population growth over the next decade. And that industry now has delivered too many units for where we are at this current moment because people were extremely exuberant after COVID and interest rates went so low, went to 1, 2, 3%, depending on the deal. And at the same time, a lot of the deals that were financed at that time have come up on their loan maturity and they can't refi, or it's extremely difficult to refi because the partnership that owns it has to come up with more cash to pay down the loan in order to get a refinance. So a lot of those guys are giving their properties back to the bank. The exciting opportunity, and you hate to see other people do poorly, but is that I've not seen apartments this cheap in the last 10 years. I'm looking at apartments in Atlanta right now in the low to mid $200,000 range per unit on an average basis that would cost 350 to 500,000 a unit to build today. And they cash flow based on their current pretty ugly P&L, where there are concessions and special deals they've given to tenants who leased in the last 24 months. And those are burning off as we sit because there are no new cranes in the neighborhoods that we're looking, and there are no new developments coming in because it got too expensive to build. So it's the tail end. The slack is going to go boink in the next, 24 months in the United States because different markets are ahead of others. Atlanta, Georgia and Charlotte, North Carolina are burning off concessions very quickly right now. Austin, Texas, and Phoenix, Arizona or parts of Phoenix, I should say, the West Valley of Phoenix, are behind. They're another 18 months to 24 months away from burning off their concessions. So, we're very active right now in Atlanta and Tampa and Charlotte and Raleigh and markets that are ahead of the curve on getting rid of concessions. And in a year's time, we'll be very active on other markets that where we can buy on a distressed P&L. Trailing, but where the first year is really going to look an awful lot better and grow from there because it's too expensive to deliver new units to the market until rent rises significantly. And I'll stop there so Rafael can translate. Hopefully get most of it. I gave you a Ok. lot. Ah, então, o Tony estava falando que ele não gosta de data center porque está precificado à perfeição, né? Que já existe um estímulo muito grande das pessoas investirem nisso, então já está caro, né? E existem várias questões tecnológicas e econômicas que é difícil de prever, né? Então, se vai ter uma nova tecnologia que vai
diminuir o tamanho dos data centers, existem uma grande demanda por eletricidade, se tem eletricidade suficiente, é, o retorno, o custo desses projetos, e também se existe no final da curva, o usuário final, é, se ele tem dinheiro suficiente para pagar por esse serviço é, de inteligência artificial, que está tendo investimentos bilionários, se vai ter a pessoa física no final da conta vai ter o dinheiro para pagar o retorno enorme que vai ser demandado disso, né? São questões que pode ser que seja uma boa, pode ser que não, a gente não consegue prever. É imprevisível, então a gente acha arriscado. O segmento de multifamily e seniors housing é o segmento que a gente consegue prever e que a gente gosta. O segmento de multifamily, até eu vou pedir a autorização do Tony, eu vou traduzir ele um pouquinho diferente, porque teve uma coisa que o Tony esqueceu de mencionar. A gente investiu a gente gosta de investir quando está barato, né? A gente é um valor driven. Então a gente não investiu em imóveis nos Estados Unidos. Quando teve a crise imobiliária, a gente investiu, depois da crise, obviamente, né? A gente investiu em multifamily. Aí a gente ficou uma década com esses imóveis, até um pouco mais. Aí, quando a BlackRock anunciou que queria investir nesse segmento, aí foi a hora que a gente queria vender, porque os retornos começaram a ficar não atrativos, né? O Tony ia em vários leilões e estava tudo caro. Eu não conseguia. é, E agora ele acha que vai ter uma oportunidade única, uma das últimas oportunidades que ele vai ter na carreira dele para comprar um multifamily por causa desse excesso de vencimento de dívidas, né? O Tony explica de uma maneira mais rápida, porque é uma coisa que ele vê o dia a dia dele, isso para ele é óbvio, mas o que acontece é que os Estados Unidos é um mercado muito voltado a financiamento, não é como no Brasil, que os juros é 15%, né? Então, todo mundo, quando se investe em imóvel, quando se investe em um negócio, numa empresa, todo mundo faz alavancado. E todo mundo chega num banco, pede dinheiro emprestado e o banco dá um empréstimo. No Brasil, você vai pedir dinheiro emprestado, o banco nunca te dá um empréstimo, entendeu? Se ele só dá para cheque especial, cobrando 20% ao mês, né? Ou ele dá empréstimo para Vale, para Petrobras, que não precisa do dinheiro, entendeu? É, Aqui nos Estados Unidos, você vai, quero comprar um imóvel, acho que essa é uma boa oportunidade. Você vai no banco, o banco fala, me explica a oportunidade. Se você convencer o gerente do banco, ele te dá empréstimo, né? Então, a questão dos juros nos Estados Unidos é muito importante. É uma coisa que não é importante no Brasil, tão importante assim. Porque no Brasil sempre os juros é alto, né? Sempre 15%, né? É, Então, se os juros é 2 ou é 4%, faz uma diferença enorme. No Brasil, se é 15 ou 16, não faz diferença nenhuma, né? É, então, o que aconteceu? Depois, há alguns anos atrás, uns quatro, não muitos anos atrás, houve muito investimento no setor de multifamily. Muitos fundos compraram multifamily. Quando a BlackRock estava comprando, a gente estava vendendo, então um monte de fundo começou a comprar multifamily e se alavancou. Ele colocou um terço em dívida, um terço em dinheiro próprio, dois terços em dívida, né? E esses empréstimos estão vencendo. E quando vence, ele vai chegar para o banco e vai refinanciar. Vai chegar banco, eu pedi 70 milhões de dólares emprestado, está vencendo, vamos rolar essa dívida? Aí o banco fala, o que que você vai me dar em garantia? Ah, eu vou dar um imóvel. Ah, beleza. Só que o valor do imóvel, o valor que o banco coloca no imóvel como garantia, depende dos juros. Então, quando o fundo que comprou há 5 anos atrás, o juros estava abaixo, aquele imóvel valia, vamos supor, 140 milhões de dólares. Ele pegou um empréstimo de 70, o banco estava colaterizado duas vezes, estava feliz. Agora o juro subiu de 2,
de 2,5% para 5%. O banco vai falar assim, olha, e aí vai falar, aquele imóvel que você achava que estava no contrato valendo 140 milhões, agora vale 70. Só que você tem 70 milhões de empréstimo e eu quero um colateral de 2 vezes. Então, você que é o dono do imóvel, você que é o fundo que é dono do imóvel, você vai ter que colocar dinheiro, e bastante. E nenhum fundo quer colocar dinheiro. E nem tem o dinheiro para colocar, que é muita grana. Então, todos esses fundos agora vão estar estrangulados, desesperados para vender esses imóveis a qual preço de banana. Por isso que a gente acha que é uma boa oportunidade. É uma oportunidade única. Não vai ser uma oportunidade que nem a crise de 2010, mas é uma boa oportunidade. Né? A gente não gostava de multifamily há uns poucos anos atrás. A gente gostava há vários anos atrás, há poucos anos atrás a gente não gostava, agora a gente voltou a gostar. E as tendências demográficas que o Tony já explicou, né? Com relação a seniors housing, a gente gosta porque não teve, o mercado até hoje não acordou para esse segmento, não fez, não existe casas seniors, oferta de imóveis seniors housing suficiente, está bem aquém da demanda, e o aluguel é bem alto, né? Um apartamento multifamily de 2 dormitórios se aluga por US$ 2.000 por mês. Um seniors housing de 2 dormitórios se aluga por 4.000, US$ 4.500 por mês. Tony, how much is the difference of rent between a multifamily and a seniors housing in equivalent basis? Tony, you are on mute. Sorry about that. The rent, so in a senior's property, the rent includes more services. And it can include as little as food service. It can also include like home care, like laundry and house cleaning. It can include skilled nursing, where their nurses giving medication and bath and helping with more personal needs. And then there's dementia care for older people who are don't have their mental faculties anymore. And in all of those levels, the cost goes up. The actual rent portion of that, or the portion you'd sort of attribute to rent, is going to be 25 to 35% higher than a comparable multifamily property. And then at the highest levels of that service in the dementia care portion of those facilities, you're looking at rents that could be 100,000 reais a month or 20,000 US dollars a month. Whereas a comparable apartment, it could be $2,000 a month. But a huge portion of that is for care service versus rent. O Tony falou que em seniors housing você tem o aluguel e tem os serviços que você adiciona, né? Por exemplo, comida, enfermeira, aí tem níveis mais elevados de cuidado, que pacientes com problemas de demência, né? É, então, só o aluguel é de 25 a 30% mais alto do que um multifamily normal, mas se você adicionar os serviços, no caso melhor, né, no caso mais caro, que é serviço de demência, o aluguel de um multifamily normal é US$ 2.000 por mês para 2 dormitórios. Um, é, um, é, um seniors housing é 20, 30% mais, mas com o serviço mais caro que pode ter, pode chegar a US$ 20.000 por mês. Ok, a gente precisa encerrar. Thank you so much, Tony, and Kingsbury Financial. Our pleasure. Muito Pleasure. obrigado, Rafael. Muito obrigado, Marília. Eu queria pedir para vocês abrirem os vídeos para uma foto enquanto eu vou dando os últimos avisos, mas agradecendo já a participação de todos vocês também e reforçando aqui que nós vamos distribuir, que vai estar disponível esse vídeo todo no YouTube da PMEC Brasil.
nos próximos dias. Lembrando também que vocês, por favor, façam a avaliação do evento, que vai ser enviado por e-mail. Também eu aproveito aqui para dar um feedback. Na verdade, nós estamos preparando um seminário, provavelmente para agosto, em que nós queremos aprofundar, detalhar mais este comparativo de oportunidades no mercado americano e no Brasil, aí focando também nos fundos, né? Efetivamente fundos públicos, tanto no mercado americano quanto no mercado brasileiro. Então, aguardem, esse deve ser um evento que a gente deve conseguir fazer em agosto, com a participação também, provavelmente do Tony e do Rafael, com a Kingsbury Financial, junto conosco nesse seminário que vai acontecer. Todos já abriram aí? Quem ainda tem um segundo? Vai para 1, 2 e Fabiana, prepara aí o flash. Ok? Muito bom. Ok, então, muito obrigado a todos e até a próxima. Thank you, Tony. Thank you, Rafael. Thank you, Arnoldo. Thank you, Thank you, everybody. Yeah, thank you for giving us your time. Thank you. See you. Thanks for Okay. everybody. Bye. Have a Thank you great for rest your of your insight. day.